Bom dia a todos. Que Deus nos dê uma quarta-feira super abençoada. Reflexão bíblica para você no dia de hoje. Será que você sabe responder? Ó, primeira pergunta. Quem foi o sogro das duas filhas de Ló? Será que elas tiveram sogro? Quem foi o avô das duas filhas de Ló? Você sabe? Quem foi o avô das duas filhas de Ló? As duas filhas de Ló tiveram sogro? Não sei. Mas as duas filhas de Ló tiveram avô. Você sabe quem foi o avô? Quem foi o avô das duas filhas de Ló? Quem foi o avô dos filhos das filhas de Ló? Olha a pergunta, hein? Quem foi o avô e pai, ao mesmo tempo, foi avô e pai das duas filhas de Ló? Quem foi o avô e pai das duas filhas de Ló? Você sabe? Essa é a pergunta principal. Quem foi o avô e pai, ao mesmo tempo, das duas filhas de Ló? E como se chamavam os dois filhos das filhas de Ló? Cada um teve um filho. Como é que se chama o nome deles? Quem são eles? Vamos lá. Uma outra pergunta muito interessante. Quem foi o sogro de Caim? Alguém sabe quem foi o sogro de Caim? Mas Caim casou? Caim casou, teve filhos. Quem foi o sogro de Caim? E quem foi a esposa de Caim? Uma pergunta muito interessante. Se você souber responder, responda. Mas, tome cuidado na resposta. Tá? É muito complexo a resposta. Quem foi o avô e pai das filhas de Caim? E quem foi de Ló, na verdade, né? E quem foi o sogro de Caim? Quem foi a esposa de Caim? Gente, é uma pergunta muito interessante. Responda, mas tome cuidado. Responda com sabedoria, principalmente a primeira pergunta. Responda com cautela a primeira pergunta. As duas filhas de Ló, tá? As duas filhas de Ló tiveram filhos. As duas filhas de Ló tiveram filhos, tá? Quem é o pai dos filhos delas? E quem é o avô dos filhos dela? Essa primeira pergunta eu quero que vocês respondam com cautela e com sabedoria. Tome cuidado na resposta. E a outra é importante também. Quem foi o sogro de Caim? E com quem Caim se casou? A gente vê um bocado de resposta por aí, mas leia atentamente a Bíblia Sagrada e não responda de qualquer maneira. Reflexões Bíblicas com o presbítero Edivaldo está na área. Venha se inscrever no canal, compartilhar esse trabalho na sua comunidade, tá? Ative o sininho para todas as notificações. Deixe uma cartinha correspondente ao trabalho que você vai assistir. Na próxima semana terá mais reflexões bíblicas. E lembrando, eu tenho um livro aqui, gente, com 1001 perguntas bíblicas. Tá bom? Eu tenho um livro que tem 1001 perguntas bíblicas. Ela vem a pergunta e vem a resposta. E quando eu vou fazer uma pergunta bíblica, uma reflexão bíblica, eu vou lá nesse livro e pego lá. Então, a resposta eu sei, mas eu não vou responder. Então, queima um pouco a cabeça, leia a Bíblia, pesquise, mas
Seja cauteloso na resposta. Seja cauteloso na resposta, criterioso na resposta e responda com sabedoria. Responda com sabedoria. Tá? Reflexões bíblicas é muito bom para adquirirmos conhecimento. Isso ajuda a gente a interagir um pouco mais. Se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai observar lá que toda vez que Paulo pregava na cidade de Bereia, os crentes daquela cidade, tudo que Paulo falava, eles recorriam na Bíblia para ver se o que Paulo estava falando de fato era verdade. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque tem um bocado de gente por aí levando gato por lebre. Então, se você não quer levar gato por lebre, seja um leitor assíduo da Bíblia. Reserve um tempo na sua vida para você ler as Sagradas Escrituras, porque é muito importante ler a Bíblia. Ela nos ensina. É o maior livro que nos ensina. Tem muitas regras para a nossa vida. Tem orientação, meditação, reflexão, tá? Então leia sempre a Bíblia Sagrada, medite nas suas páginas e responda aí essas duas perguntas bíblicas aí. Deus te abençoe, vencedor, vencedora. Será muito bom você responder a pergunta. E lembrando, tá? Eu vou conferir a resposta. E aquele que responder corretamente, principalmente a primeira pergunta, você vai ganhar uma surpresa no seu canal. Tá? Mas responda a primeira pergunta. O que eu quero que vocês respondam é a primeira pergunta que eu fiz. Tá? Quem foi o pai das crianças, das filhas de Ló e seu avô? Responda com cautela, tá bom? Deus te abençoe sempre. Um prazer sempre grande ter você aqui como amigo inscrito desse canal. Isso vai causar um impacto muito profundo. Quem não é visto não será lembrado. Canal Foco na Mensagem com Presbítero Edivaldo Vieira. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até mais. Graça e paz.